amados. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Mais um domingo estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor e cultuar. Prestar a Ele um culto racional. Eu peço ao bispo que coloque aí Lucas 18, a partir do verso 18. E nós vamos então estar orando ao Senhor. Convido você a se colocar em pé e vamos orar. Deus Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Precioso é o Senhor, digno de honra, de glória e de louvor. Obrigada por mais esse dia, obrigada por mais esse culto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa família. O Senhor tem nos dado, Senhor, as bênçãos, Senhor, necessárias, papai. Deus, eu te louvo e te bendigo. Senhor, usa-me, Pai, como vaso para honra em tuas mãos, para ministrar a tua palavra. Usa, Senhor, cada um que vai estar ouvindo, que possa sair daqui ministrada pelo Senhor. Move, Espírito Santo, no meio da tua igreja. É assim, Deus, que eu oro pedindo ao Senhor, que toda interferência externa, toda interferência maligna, seja cancelada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. E diz a palavra assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Amém? Nós vamos falar a respeito dessa passagem, não focando na riqueza, mas naquilo que está no coração desse jovem. Jesus estava nas últimas semanas do seu ministério aqui na terra. Jesus, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus estava na região da Pérea. Ele estava para além do Rio Jordão, né? Curando, ministrando, ensinando, falando a respeito do reino dos céus. Estava Jesus nesta região. E quando Jesus já estava voltando, de repente, um homem, um príncipe, um jovem rico, se prostrou aos pés de Jesus. E aí ele disse assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele fez essa pergunta para Jesus. Esse jovem, amados, a Bíblia fala que ele tinha muitas posses, ele tinha muitos bens. E Jesus parou, sabe? Jesus, ele para quando nós chamamos a atenção dele. E aquele jovem chamou a atenção de Jesus quando se prostrou aos seus pés. Aquele jovem conhecia Jesus. Aquele jovem já tinha falado de Jesus, ouvido falar de Jesus. Aquele jovem sabia que Jesus já fazia grandes feitos e maravilhas por toda a região. E ali, amados, aquele encontro foi crucial, porque Jesus já estava voltando para ser crucificado. Jesus já estava terminando os seus 3 anos de ministério público na terra. E ele estava voltando para Jerusalém. E Jesus, amado, ele conhece os recantos mais escondidos do nosso coração. E ele conhecia o coração daquele jovem príncipe.
E foi necessário que ele parasse para atender. Porque Jesus sabia que era essa a única oportunidade, que era esse único encontro que ele ia ter com aquele jovem. Jesus sabia. Aquele homem, ele vai ao encontro de Jesus, amados, em busca de resposta, pois havia no seu coração muitas dúvidas a respeito do reino, acerca da vida eterna. Mesmo ele sendo criado dentro da igreja, mas havia muitas perguntas, muitas indagações. Quando ele chega para ele e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Foi a pergunta mais importante que esse jovem fez na vida dele. Qual é a pergunta mais importante que você tem feito na sua vida? Qual? Ele fez essa pergunta, amados. Entretanto, ele mesmo não entendeu o valor da sua pergunta. Ele não entendeu que só Jesus era o único que podia lhe dar a resposta. Jesus disse para ele assim: olha, sabe os meus mandamentos? Segue-os. E Jesus vai enumerando alguns dos mandamentos: não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho. Jesus vai enumerando para ele. Sabe o que ele fala? Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha mocidade. Tudo isso eu tenho feito. Eu não tenho deixado de seguir nenhum dos preceitos, nenhum dos mandamentos referidos na lei. Então a Bíblia, o texto descreve esse homem como um homem religioso. A Bíblia descreve ele como um homem de bom caráter. A Bíblia descreve ele como um homem cumpridor da lei. Ele não adulterava, ele não se prostituía, ele não era praticante de maldades, mas ele era bom. Ele seguia as leis, ele seguia os mandamentos. E diante da pergunta dele, Jesus responde para ele assim, quando ele fala: Senhor, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Olha que Jesus fala para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí você vem e me segue e terá um tesouro no céu. Amados, quando aquele homem ouve isso, para ele foi como uma sentença de morte. Sabe, ele não esperava receber essa resposta do Senhor. Imagina, ele seguia tudo, ele fazia tudo direitinho, ele fazia tudo certinho. Ele esperava que o Senhor falasse: olha, parabéns, você me segue certinho nas leis, você faz tudo muito certo. Porque a maioria do ser humano gosta de um elogio. E ele esperava que Jesus o elogiasse. Mas ele ficou frustrado, sabe? A palavra do Senhor disse que ele se entristeceu muito, amados. Mas ele não se entristeceu porque estava arrependido de ter sido todo esse tempo religioso. Mas ele entristeceu o coração, sabe por quê? Porque ele ia perder todos os seus bens. Ele ia ter que entregar toda a sua riqueza. Porque foi isso que ele entendeu. O coração daquele homem, amados, estava em todos os bens que ele possuía. Eu pergunto para você, igreja, onde está o seu coração? Qual é o valor que você tem depositado do seu coração? Aquele homem, amados, ele ia na igreja, ele praticava as coisas da igreja. Ele era um ofertante, um dizimista, de repente cantava no louvor, de repente ele trazia alguma palavra, mas o tesouro que ele guardava no coração não era concernente ao reino, mas concernente às suas riquezas.
Aquele homem tinha todo o conhecimento, mas não tinha Jesus. Conhecia os mandamentos, conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas não tinha relacionamento com o Pai. Jó foi elogiado por Deus, mas lá no capítulo 42 ele fala: hoje eu te conheço, porque eu só ouvia falar, mas hoje meus olhos te contemplam. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aquele homem, aquele jovem rico, ele não tinha relacionamento com Deus. Desde a infância, amados, ele cumpria toda a lei, mas não tinha relacionamento com aquele que criou os mandamentos. Quantos de nós, de repente, não tem um relacionamento com o papai? O papai está lá do céu e você está aqui na terra. De repente, quando você vai fazer uma oração, você fala para ele: Senhor, somente, mas não o traz como papai, não o traz com intimidade que ele quer que você tenha. Quantos não têm relacionamento com Deus, amados? A Bíblia diz assim: esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3 traz essa meditação. Amados, quando Jesus mostrou para aquele jovem que para ele era importante ele vender os seus bens e dar para os pobres, sabe, Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus, ele queria curar o coração dele. Jesus não queria que ele ficasse pobre, mas Jesus tocou na ferida, porque o Senhor sabia que ele era muito grudado nos seus bens. O Senhor sabia que havia sobre ele um espírito de avareza muito grande. Quando Jesus ele vai falar algo para nós, ele vai tocar naquela ferida. Ele vai curar aquilo que está nos ferindo, aquilo que está nos afastando dele. Sabe, o Senhor Jesus queria que ele descesse daquele pedestal da riqueza para se encontrar com ele. Só que ele não entendeu nada. Ele saiu da presença do Mestre, da presença do Senhor, da presença do Salvador, segundo a palavra diz, triste, abatido, porque ele não entendeu o que Jesus estava falando para ele. Pobre jovem rico, né, amados? Tão rico e tão pobre espiritualmente. Ele não se deu conta de que ali diante dele estava aquele que poderia lhe dar todos os tesouros do céu. Ele preferiu cuidar das suas propriedades, dos seus bens terrenos, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem consome, ao invés de ajuntar tesouro no céu. Que miserável homem, que espiritualmente miserável era esse homem, sabe? Aquele homem, ele foi na fonte certa, ele foi até Jesus, o único que poderia lhe ajudar, o único que tinha salvação para ele. Ele foi na fonte certa. O problema é que ele aparentemente não estava disposto a fazer a mudança que precisava fazer. Às vezes nós saímos lá fora para pregar o evangelho, mas a pessoa ela não está disposta a largar nada por Jesus. Ela quer a bênção de Jesus, mas ela não quer Jesus. Quantos dentro da igreja que ainda carrega coisas da velha natureza, mas ele não quer abandonar, porque aquilo lhe traz prazer. Amados, de Deus não se zomba. Se nós dizemos que servimos a Deus, então Ele vai exigir de nós
renúncia. Se nós somos servos de Deus, então precisamos renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. O que afastava aquele homem de Deus? O amor ao dinheiro era o que afastava ele de Deus. E o que é que tem afastado você de Deus? O que está entre você e Deus? Diz a palavra: não sabeis que daquele a quem vos apresenteis como servo, para lhe obedecer, sois servos? Se você é servo de Deus, então você vai obedecer a Deus. Se somos servos de Deus, vamos fazer a vontade de Deus. Devemos estar dispostos a mudar para seguir Jesus. Aquele jovem achava que por cumprir todo mandamento tinha sua credencial garantida. Não é, presbítero? Ele achava, porque ele era cumpridor da palavra, porque ele cumpriu os mandamentos, ele já tinha uma credencial garantida. Eu estou pronto para ir para o céu. Mas Jesus frustrou. Jesus mostrou para ele que ele estava enganado. Nós precisamos ter cuidado, amados, de não servir a Deus do nosso jeito, mas servir a Deus do jeito que Deus quer que o servimos. Amém? Aqui é notório que esse jovem rejeitou a Cristo porque ele queria continuar servindo a Deus do jeito dele. Ele queria, sabe? Ele não queria mudança. Ele não estava disposto a mudar, porque ele valorizou mais os recursos da terra do que a salvação da sua alma. É pouco que muitos aí estão valorizando mais as coisas do mundo do que a salvação da sua alma? Quanto tem tido esse comportamento? Quantos crentes que vivem dentro da igreja, mas é crente nominal, não quer mudar, está satisfeito do jeito que é. Não quer mudança, porque mudança dói. Precisamos deixar Deus nos moldar. Precisamos deixar Deus arrancar nosso coração de pedra, amado. Aquele homem não quis que Jesus mudasse a sua vida. Ele não quis que Jesus mudasse a sua história. Muitas vezes Deus, amado, nos leva a situações extremas para nos amolecer e nos moldar, quebrar nosso orgulho, nosso eu. Muitas vezes nós estamos passando por uma prova e nós queremos entender por quê. Então vamos buscar em Deus porque nós estamos passando por aquele momento tão difícil. É Deus nos levando a situação extrema para trabalhar o nosso coração, para mudar a nossa história, para tirar o eu, para tirar essa carne que está espirrando gordura, porque a carne não combina com o espírito. Nós precisamos abater a nossa carne, para que o nosso espírito seja o comandante da nossa vida. Amém? Quando deixamos Deus fazer o que Ele tem que fazer, então estaremos prontos para ser uma ferramenta útil na mão do Senhor. Aquele jovem não quis passar pelo processo da renúncia, da reconstrução, do recomeçar. Ele não quis passar pelo processo de começar tudo de novo, mas com Cristo. Ele não quis. Ele preferiu as coisas do mundo. Sabe, ele poderia ter sido um líder de uma igreja e a sua história seria contada de forma diferente. Ele poderia, amados. No entanto, ele escolheu o caminho mais fácil. Ele escolheu a porta larga. Jesus amou esse homem, independente da escolha dele. Jesus ama eu e você, independente da nossa escolha, porque Jesus é puro amor. Ele nos ama independente daquilo que nós fazemos, mas Ele não permite que nós continuemos errados, Ele não permite que nós continuemos fazendo coisas erradas. Ele não nos permite, sabe, amado? Porque Jesus conhece o anseio da nossa alma, compreende as lutas que vão dentro da nossa alma, escuta o nosso coração, um suplicante, Ele está pronto para nos ajudar. Mas Ele diz para nós o que Ele disse para aquele jovem: mas uma coisa te falta.
Sabe? Eu compreendo que você está passando por problemas, eu compreendo que você tem dificuldades, eu compreendo. Eu quero te ajudar, mas uma coisa te falta. Mude. Ele está dizendo, venha me servir de verdade. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque com Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Quando aquele jovem foi perguntar para Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, na realidade ele não estava preocupado com isso. Não, ele queria mesmo era ter certeza que ao cumprir todas as regras estabelecidas, ele tinha essa garantia de vida eterna. E ninguém melhor para responder para ele do que Jesus. Por isso ele correu para Jesus. Aí vem Jesus, amados, e frustra tudo que ele acreditava, dizendo, falta uma coisa para você. Vende tudo o que possui e dá para os pobres. Sabe, amados, Jesus faz isso. Quando a gente pensa que está de pé, cuide que não caia, diz a palavra. Jesus mandou 70 homens para evangelizar. Aí chega eles todo feliz da vida. Eita, que nós expulsamos demônio. Eita, que nós curamos. Eita, que nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Jesus olhou para eles assim, não fica alegre por causa disso, não. Olha, derrubou a graça, né? Não fique alegre por causa disso, não. Fique alegre por ter o teu nome escrito lá no céu. É isso que ele falou. Sabe por quê, amados? É obrigação nossa fazer a obra do Senhor aqui na terra. Agora, ter o nosso nome escrito lá no céu, no livro da vida do Cordeiro. Isso é motivo de eu e você nos alegrarmos, amém? Glória a Deus! Esse é motivo, amado. Então, de repente, Jesus olha para aquele homem e vê uma tristeza muito grande no coração dele. Aí Jesus diz assim para os discípulos, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí viram os discípulos e falam, Senhor, então, o que vai ser de nós? Nós deixamos tudo para servir o Senhor, deixamos tudo para seguir o Senhor, e aí, nós não vamos ser salvos? Jesus disse assim, olha, se alguém deixa pai, deixa mãe, trabalho, deixa tudo para me servir, para me seguir, eu vou honrar você. Você vai ter muito mais aqui e lá no céu. Amém? Jesus, ele jamais vai deixar você desamparado. Aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás, porque Jesus está te dando a bênção. Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando dos seus. Jamais ele vai desamparar. Não perde quem segue Jesus. Não perde. Quando esse jovem fez essa pergunta, amado, essa pergunta denunciou os seus erros e defeitos. Quando ele perguntou assim, Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Naquele momento, aquela pergunta denunciou os erros dele. Ele não imaginava que Jesus ia apontar para ele, filho, o teu erro está aí, teu coração está nas coisas do mundo. O teu coração está nas riquezas. Olha a pergunta denunciando os erros e defeitos deles. Nós também precisamos perguntar para Deus, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? Eu estou realmente fazendo aquilo que te agrada? Porque quando nós fazemos essa pergunta, uma pergunta para Deus, Ele denuncia os nossos erros, as nossas falhas, aí Ele denuncia aquilo que nós precisamos mudar. Em que nós precisamos mudar? Em que você precisa mudar? Você perguntou para Deus se você está servindo o Senhor de verdade? Se o que você está fazendo está agradando ao Senhor? Nós vivemos, amado, envolvidos nas coisas dessa vida, no corre-corre do dia a dia, sabe? Achamos que ir à igreja, cantar hino, orar somente. Pronto, eu já estou salvo. Eu já estou cumprindo as regras
eu estou quite com Deus. Mas isso não é relacionamento. Você pode vir aqui e não ter um relacionamento com Deus. Relacionamento é algo do dia a dia. Relacionamento é igual você, Marise, tem com o pai, com a mãe, você tem com o filho. E nós precisamos ter esse relacionamento com Deus no nosso dia a dia. Ele precisa ser a primícia da nossa vida. Ele precisa, amado. Não podemos servir ao Senhor de qualquer jeito. Não podemos. A gente se engana quando acha que Deus vai entender se eu hoje não for à igreja. Deus vai entender se eu hoje não orar. Deus vai entender se eu hoje não falar com Ele. Deus vai entender. Deus não entende coisa nenhuma, tá? Deus é Deus e pronto, acabou. Ele diz assim, ó, estreito é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que encontram. Olha o que ele fala para mim e para você. Ele não entende, não. Cristo, amado, é a porta. É a porta. Ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Nós somos a ovelha. E a porta é Ele. E para entrar nessa porta, nós não podemos entrar com os nossos lixos. Nós não podemos entrar com a velha natureza. Nós precisamos abandonar esse lixo para entrar pela porta e buscar pastagem. Precisamos deixar as coisas velhas, as quinquilharias, aquela coisa da velha natureza. Porque o mundo fala assim, entra, a porta é larga. Entra. Pode entrar com tudo que você tiver, toda sujeira, toda coisa velha, pode entrar aqui, pode. O mundo fala, porque o mundo é a porta larga. Pode entrar, mas a porta Jesus não. Para entrar nele, você tem que renunciar, tem que mudar, tem que deixar as coisas da carne, o prazer da carne, a concupiscência da carne, para poder entrar pela porta Jesus. E ali Ele vai te dar a pastagem. E ali Ele vai mudar você e eu. Sabe, o Evangelho, amados, o Evangelho não é um Evangelho qualquer, não. O Evangelho verdadeiro é aquele que me encontra e me confronta e me transforma. Esse é o verdadeiro Evangelho. É aquele que me muda. Esse é o verdadeiro Evangelho. Se eu roubo, não roubo mais. Se eu minto, não minto mais. Se eu faço coisa errada, eu não faço mais. Esse é o verdadeiro Evangelho que me confronta. Aquele jovem não queria confronto, não. Ele queria continuar do mesmo jeito. Porque a palavra confronta. O Evangelho diz, toma tua cruz. Abandona a tua vontade, teu querer, tua concupiscência, sua vida de pecado, para poder seguir Jesus. É isso que o Evangelho diz. Amém? Pois o reino é de Deus. O reino é dele, o céu é dele, você também é dele. Mas para entrar no reino do céu precisa estar transformado. É nova criatura que entra no reino do céu. Velha criatura não entra no reino de Deus. Só a nova criatura. Sabe? Cristo tinha pedido para aquele jovem abandonar apenas aquilo que estava entre ele e Deus. Só o que estava destruindo a relação entre ele e Deus, que era o amor à riqueza. Era isso que Cristo estava falando para ele. Cristo não estava dizendo para ele, fica pobre, dá tudo. Não. Ele tocou na ferida porque ele sabia que ele não ia fazer. E ele só queria que ele tivesse esse encontro com Deus. Era isso que o Senhor estava querendo. O que está fazendo separação entre você e Deus? É hora de mudar, amado. Seguir Jesus exige renúncia, comprometimento com a sua obra. É impossível, amado, viver a palavra redentora de Cristo na velha natureza. É necessário morrer. A velha natureza precisa morrer. A velha Francisca precisa morrer. A vida de Jesus é semeada em nós quando aceitamos como único e suficiente Salvador. Mas para ela germinar, precisamos morrer para o mundo, para a carne.
e viver para Deus. Amém? Sabe, muitos crentes, ao invés de morrer com Cristo, têm aceitado os rudimentos do mundo, carregando ordenanças, critérios mundanos e está feliz, porque não quer renunciar. Mas a palavra diz, já que vocês morreram com Cristo para os princípios deste mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, submetendo a regra, pois se baseiam em ensinos humanos, com pretensas religiosidade, não tem valor algum para mim, não tem valor algum para refrear o impulso da carne. Se você diz que é de Deus, mas está seguindo os rudimentos do mundo, está seguindo as coisas do mundo, não tem valor isso para Deus. Porque não houve mudança, não houve transformação e o arrependimento não foi genuíno. Sabe, amado, escolher as riquezas desta vida significaram destruição para aquele jovem. Porque ele não estava disposto a pagar o preço da renúncia. Pois ele amou e valorizou mais os bens dessa terra. E você? Qual é a sua decisão? Está disposto a renunciar seu eu, sua vontade, sua carne, para entrar no reino do céu? Está você disposto a mudar? A fazer uma análise, uma reflexão, uma autorreflexão, inclusive. Será, Deus, que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Será, Deus, que eu estou tomando todo dia a minha cruz, me negando? Será que eu estou me negando? Será que eu estou, Senhor? Porque senão eu não tenho como seguir o Senhor. Se eu não tomar a minha cruz, se eu não negar a mim mesma, como eu vou seguir Jesus? Esse jovem foi reprovado por Cristo. Pergunte para o Senhor: eu sou reprovada pelo Senhor? As minhas atitudes estão reprovadas diante do Senhor? Pergunte ao Senhor. Para encerrar, hoje temos a oportunidade de suplicar ao Senhor Jesus que Ele venha gerar em nós, dia após dia, um coração obediente, dedicado a Ele, aonde nós venhamos fazer a vontade dEle, aonde nós venhamos renunciar à vontade da nossa carne, e que estejamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa, mesmo que nos custe, mesmo que doa, em favor dEle. Isso tem que ser a vida de um cristão, amado. A Bíblia diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter de vida. Então, é a Bíblia que testifica, e tem muita gente que não quer ir até o Senhor para ter vida, como aquele jovem. Ele perdeu a maior oportunidade da vida dele. Eu convido você a se colocar em pé, nós vamos orar. E é o momento de você refletir um pouquinho a respeito disso. É o momento de você falar: Senhor, eu estou como aquele jovem rico, Senhor, que tem tantas coisas no meu coração, mas não tem o Senhor. Eu quero agora renunciar, eu quero renunciar à minha velha natureza, à carne, à minha concupiscência. Eu quero sair, Senhor, dessa situação de risco, porque eu quero ir para o céu. Ore você com Deus. Papai querido, nós acabamos, Senhor, de ministrar a Tua palavra, Senhor. Diz a palavra do Senhor que aquele homem, aquele jovem, Pai, ele era muito rico. E quando o Senhor teve aquele encontro com ele, aquele encontro, Senhor, único, o Senhor quis sarar o coração daquele homem, o Senhor quis arrancar as feridas da alma daquele homem. Mas, Pai, ele não entendeu nada. Sabe por quê, Senhor? O coração dele estava tão envolto nas riquezas, nos bens dessa terra, que ele nem quis parar para ouvir a Tua voz. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que venha nos perdoar. Venha tirar, Senhor, de nós tudo aquilo que está, Senhor, se colocando entre nós e o Senhor, Pai. Porque o Senhor precisa ser a primícia da nossa vida. O Senhor precisa ser a primícia da nossa casa, do nosso ministério, da nossa família, do nosso coração. O Senhor precisa ser a primícia em tudo, Pai.
Então, meu Deus, nos ajude, Senhor, a não levantarmos daqui triste, nem abatido, porque nós não queremos renunciar, mas pelo contrário, que nós possamos sair daqui, Senhor, abatido e triste, Senhor, por pecar contra Ti, e que nós venhamos renunciar, mesmo que doa, porque nós queremos servir a Ti, porque nós queremos fazer a Tua vontade, porque nós queremos estar na Tua presença, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, Pai. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor.